Está no ar o consultório. Seja muito bem-vindo a este programa dedicado à sua saúde e bem-estar aqui no Porto Canal. Hoje vamos falar de hemorroidas. O que são, quais os sintomas mais comuns e também as causas desta doença, considerada para muitos ainda um tabu. Contamos daqui a pouco com a presença da doutora Milena Liorsi para conhecer as várias opções de tratamento que garantem então qualidade de vida a quem tem hemorroidas. No final, esclareça aqui em direto a sua dúvida ou outra questão relacionada com coloproctologia. E avançamos nesta terça-feira com o doutor Miguel Almeida, médico dentista. Vamos falar de reabilitação oral com implantes dentários em doentes com osteoporose. Um tema que também leva muitas vezes muitos telespectadores a entrarem em contacto connosco e por isso mesmo, no final, tem aqui também a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas relacionadas com medicina dentária. Vamos tentar colocar aqui a sua saúde oral em dia. Ora, 225083297 é o número de telefone que pode já marcar para se inscrever e depois participar. Já sabe que tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e seguimos juntos até bem perto das 15h30. Está no ar o consultório. Seja bem-vindo ao consultório de hoje. Obrigada pela sua companhia. Convido a ficar desse lado até bem perto das 15h30 e ao longo desta hora e meia a participar. Tem aqui a oportunidade hoje de ver a sua dúvida esclarecida relacionada com medicina dentária, mas também coloproctologia. Vamos, neste primeiro bloco, falar de hemorroidas e no segundo bloco vamos receber o Dr. Miguel Almeida, médico dentista, que estará disponível também para o ajudar depois da nossa conversa. 225083297 é o número de telefone que pode marcar a partir deste momento para garantir a sua inscrição. Tem também à sua disposição o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Já conhece o formato deste consultório. Connosco está a doutora Milena Liorsi, médica de cirurgia geral com especialização em coloproctologia. Sra. Doutora, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório mais uma vez e também depois disponível para ouvir os nossos consultórios, os nossos telespectadores, aliás. Começava por lhe perguntar o que é que são hemorroidas. De facto, na minha abertura falei aqui de algum tabu, mas também de algo muito comum na população e muitas vezes, por desconhecimento e por vergonha, não partilham de alguns sintomas que são muito desconfortáveis com o seu médico, não é? Exatamente. A verdade é que a doença hemorroidária, as hemorroidas, elas são frequentes porque elas são uma doença localizada em umas veias que são naturais. Todos nós temos essas veias dentro do canal anal, mas algumas pessoas têm elas aumentadas, fora do local onde deveria ser, e aí é que a doença começa. E para isso existem predisposição, existem alguns fatores que fazem com que aquelas veias que são normais se tornem doentes. Portanto, todas as pessoas têm, mas em algumas pessoas manifesta-se e noutras não. E o que é que pode levar então a doença hemorroidária a manifestar-se, não é? Com sintomas muito desconfortáveis. Sim, em termos de sintomas, os mais frequentes são sangramento. Na verdade, esse é o primeiro. Normalmente, a doença começa com pequenos sangramentos, mas que param. E a pessoa, às vezes, fica muito tempo sem acontecer e, de repente, acontece mais uma vez. E aí, fica mais muito tempo e acontece. E aquilo vai progressivo. Então, é lento, é um processo muito lento, os sintomas. E também começa a aparecer um desconforto, nem sempre é uma dor muito forte. Muitas pessoas associam a hemorroida àquilo que tem uma dor, assim, muito, muito forte, e nem sempre é assim. Às vezes é só um incômodo, um desconforto, e aí aparece uma bolinha. Então, quando aparece a bolinha, já é um avanço no grau da hemorroida. Mas as pessoas tinham aqui alguma vantagem em, logo no início dos seus sintomas, procurar ajuda e iniciar um tratamento? Até porque os tratamentos que existem hoje, quanto mais cedo a pessoa procura ajuda, eles são mais simples. Mais simples, resolvem melhor, sem tanto desconforto, coisas mais rápidas. Sim, é muito melhor. E existe também alguma resistência por parte das pessoas em procurarem ajuda, pelo tal tabu, que leva ao desconhecimento e vergonha, mas também por causa do tratamento, não é? E mesmo assim houve uma grande evolução. Atualmente o tratamento não é tão agressivo como há alguns anos. Exatamente. Hoje a gente tem algumas... a quantidade de possibilidades de tratamento é muito maior, né? Agora, exatamente depende do grau da hemorroida.
né? Claro. Hemorroidas que estão já em graus muito avançados, geralmente acabam por necessitar de cirurgia. Quando são graus não tão avançados, existem sim esses outros tratamentos que são muito mais simples, com uma recuperação muito mais rápida e principalmente com menos dor, porque as pessoas têm medo, às vezes, de passar por uma cirurgia, até pela questão da dor do pós-operatório, que as pessoas sempre conhecem alguém que já operou e comenta que o pós-operatório não foi muito difícil, com muita dor, e isso faz com que as pessoas deixem sempre para a última hora procurar ajuda. Já lá vamos também conhecer os tratamentos, vários tipos de tratamento, passo a passo. Quais são, perguntava-lhe, Sra. Doutora, se existem aqui também algumas questões no que diz respeito à alimentação que podem influenciar os sintomas, porque há pessoas que quando comem determinados alimentos, por exemplo, sentem algum desconforto, não é? A questão da alimentação é muito importante. Na verdade, não só a alimentação, mas como é o funcionamento do intestino. Então, essa é uma primeira pergunta que uma pessoa que acha que tem hemorroida, ela tem que se fazer. Como é que é o funcionamento do seu intestino? Porque se a pessoa tem uma dificuldade, tem um intestino muito preso, é muito obstipada e tem hemorroidas, ela vai sofrer muito mais. E a primeira coisa, ela tem que regularizar o intestino. Antes até de pensar, e às vezes se o intestino volta a ficar bem, até a hemorroida, que às vezes era pequenina, fica quietinha e fica resolvido. Então, às vezes, a primeira questão é mesmo ver a questão alimentar, não é? A ingesta de fibras, beber muita água, que as pessoas esquecem, e tentar regular o intestino. Essa é a primeira etapa de qualquer tratamento das hemorroidas. É muito comum, então, quem tem hemorroidas ter obstipação também. Exatamente. Essa é uma das causas. Por aí. Já vamos falar, é uma das causas, não é? É a obstipação. E às vezes, se nós conseguirmos corrigir a causa, aquilo fica resolvido. Portanto, dependendo do grau da doença, claro, e de como se manifesta, muitas vezes o tratamento pode ser mesmo esse. Não é, Sra. Doutora? Mudar aqui só o padrão alimentar pode ajudar e aliviar imenso. Pode voltar a regredir completamente, porque às vezes a hemorroida não é grande. Ela não está num estágio avançado, mas a pessoa tem crises porque ela não tem um bom intestino. Então, a primeira etapa é essa, não é? E isso é importante conversar com o seu médico, às vezes até o próprio médico de família, nem sempre precisa ser o especialista, consegue melhorar o intestino, colocar algumas mudanças para que aquilo, e às vezes os sintomas já melhoram. É comum também surgirem senhoras grávidas ou na altura do pós-parto com esta queixa? Também, a gestação é outra questão com relação às hemorroidas que... Pronto, a gestação em si, a questão hormonal, a questão do peso do bebê, tudo deixa mais favorável até as hemorroidas. Mas isso é uma hemorroida gestacional. Geralmente a gente trata e aguarda, porque vai melhorar. Tá? Agora, o que acontece, às vezes, depois da gestação, depois que o bebê nasce, a pessoa até melhora, mas às vezes fica pequenas hemorroidas e a pessoa vai, deixa aquilo que não é tão grave, aquilo não traz tantos sintomas, mas a pessoa não procura ajuda. E aí, com o passar do tempo, pode sim aumentar e desenvolver. A idade também pode ser um fator de risco? É o fator de risco, porque nós temos ali as veias dentro do nosso canal anal. E com o passar da idade, tudo fica mais flácido. A gente perde a estrutura que fixa. E uma das causas das hemorroidas é que elas descem. Elas perdem a estrutura e saem mais para fora. Quando isso acontece, vem os sintomas. Então, por isso que quem já tem hemorroida e às vezes tinham sintomas muito esporádicos durante a sua juventude, quando chega numa idade mais avançada, começa a ter sintomas mais frequentes, porque perdeu essa estrutura. Tá? Então, esse é um indício que a pessoa precisa tratar. Tá? O prurido e a comichão também podem fazer parte dos sintomas? Podem, também é um dos sintomas, principalmente porque aquele tecido que deveria estar dentro do canal anal, ele sai e aquilo cria uma irritação. Às vezes até irritação na própria região perianal toda e pode ser um dos sintomas também. E às vezes não há sangramento, não há mais nada, mas tem só um comichão. Aí, se for, tem que ser investigado, fazer um exame proctológico para definir se de fato tem hemorroidas. Mas, exatamente, era isso que eu ia perguntar. Como é que se chega ao diagnóstico? Basta a clínico. apresentação dos sintomas? Exatamente, o diagnóstico é clínico, geralmente por um especialista, porque existe um exame que nós fazemos na consulta, que é o exame de anoscopia. O exame só da inspeção, simplesmente só olhar por fora, nem sempre faz o diagnóstico das hemorroidas, porque às vezes elas estão por dentro. Então, é preciso passar um aparelhozinho,
como se faz, por exemplo, num exame ginecológico, não é? Que as mulheres vão lá e tem que olhar por dentro. Na verdade, se passa esse aparelhinho por dentro e consegue-se ver as hemorroidas. Esse é o diagnóstico das hemorroidas, o exame proctológico, né? Que é feito na consulta médica. Claro. Vamos tentar seguir essa janela de tempo do tratamento. Já percebi que aqui mudar a sua rotina de alimentação para evitar a obstipação é logo uma primeira fase. Sim. Mas que outras fases, então, diz respeito ao tratamento das hemorroidas? Outra questão que é muito importante e que todas as pessoas que até acreditam que tenham devem tomar mais cuidado é com a higiene local. Como fazer a sua higiene, não é? Então, a primeira questão que causa muita irritação das hemorroidas é o uso do papel higiênico. Então, o ideal seria que a pessoa, depois de evacuar, fizesse uma limpeza com água e sabão e não usasse o papel, né? Nem mesmo aquelas toalhitas e papel higiênico úmido, que também está na moda, não é? Agora as pessoas usam isso, mas isso também não deixa de irritar. O ideal seria lavar. O uso do bidê, né? Que hoje em dia as pessoas removem o bidê de casa, eu sou defensora dos bidês. Porque a verdade é que o ideal é que se lave. É onde você vai ter a melhor higiene e não vai traumatizar a região. Então, essa já é uma questão. Se a pessoa acha que tem, ela já não deve usar o papel. Tá? Claro. E outra questão, com relação à casa de banho e à evacuação, não ficar horas sentado na sanita, porque aquilo também faz com que as hemorroidas fiquem mais para fora. E o esforço também pode prejudicar. E o esforço evacuatório também, que aí está relacionado tanto com a alimentação como com a sua forma de evacuar. De uma forma geral, nós se calhar desvalorizamos muito a importância, não é? De como nos limpamos, por exemplo, de quanto tempo devemos estar na sanita, neste caso. Se calhar, se soubéssemos um bocadinho mais, evitávamos algumas destas situações. São coisas tão simples, não é? Pois. São coisas simples que, às vezes, a gente faz como sempre fez, não é? Claro. Ninguém nunca fala sobre isso, ninguém aborda esse tema e acha que está tudo normal, não é? E às vezes essa pequena mudança faz toda a diferença para esses sintomas e até para que uma hemorroida não piore, estabilize e a pessoa fique bem. Até a posição das pernas pode beneficiar, por exemplo, se estiver a 90 graus, não é? Como banquinho, vemos muitos idosos a fazerem isso, mas se calhar todas as pessoas podiam Essa deveria ser a posição ideal. Claro. Então, já deveria vir na própria sanita uma forma onde a pessoa pudesse colocar os pés ali, que seria o ideal, porque essa é a forma mais fisiológica das fezes passarem, com menos esforço. Então, isso já seria um benefício para todas as pessoas. Claro, imaginar só que o tratamento das hemorroidas poderia começar por aí, não é? Com estas alterações. Com coisas tão simples, não é? Sra. Doutora, antes da cirurgia, há outro passo que devemos também aqui abordar? Não, a colocação de pomadas... Sim, existe, a questão é das pomadas e comprimidos que existem para o tratamento das hemorroidas, geralmente eles são indicados em uma crise. Então, quando a pessoa tem uma crise, significa que aquela hemorroida está inflamada, por alguma questão, pode ter sido até uma questão alimentar, um esforço excessivo, por uma obstipação e a pessoa tem uma crise. A pomada ajuda a sair da crise e voltar ao estado normal. Mas a questão é que tem pessoas que usam pomada todos os dias, durante anos. Isso não é crise, isso é a sua normalidade. Então, essas pomadas não foram feitas para serem utilizadas em uso contínuo. São pomadas para serem utilizadas por períodos específicos, para esses tratamentos. Aí sim, para isso que servem as pomadas. Tá? Saindo disso, existem outros tratamentos que não são cirúrgicos também, em que podem ser feitos em hemorroidas em graus menos avançados. Tá? Onde a hemorroida é interna, a gente consegue colocar, por exemplo, elásticos por dentro e seca essa hemorroida. Isso é possível fazer. Por mais que a pessoa, quando eu falo em elásticos, as pessoas às vezes ficam um pouco assustadas. Não é? Não, mas vou colocar um elástico, aquilo vai doer. Na verdade, isso não dói. Tá? Isso causa um pequeno desconforto, é muito mínimo, tanto que é feito em consulta médica, não precisa de anestesia, nem ir ao bloco. É uma coisa muito simples, que já é feita há muitos anos e, de fato, é muito eficaz para as hemorroidas que não sejam muito avançadas e consegue resolver o problema. E, de fato, diminui o tamanho, porque aquilo vai secar a hemorroida. Mas é algo definitivo ou isso não significa que depois possa evoluir a doença? A questão da evolução da doença depende da causa. Claro. Então, pense que é uma pessoa que tinha uma obstipação, que foi tratada, ela faz esse tratamento e com o seu intestino regulado, é possível que ela nunca mais tenha problema, não é? Agora, se é uma questão muito genética,
né? Tem uma questão genética, hereditária, aí é mais complicado. Ela precisa estar sempre perceber se de fato aquilo não vai voltar. Pois, pode porque voltar. A predisposição genética é muito grande, não é? É muito grande. Neste caso. Portanto, se esta situação não tiver um resultado tão feliz, avança-se então para a cirurgia, ou casos mais graves que têm logo indicação para cirurgia. Exato. E eis aqui então a altura em que surgem muitos mitos e dúvidas, não é? Sim. Eu sempre ouvi dizer que esta cirurgia era muito dolorosa, o pós-operatório fazia com que a pessoa nem sequer pudesse sentar durante 15 dias. Ainda é assim? Não. Ok. Foi assim um não? Vamos esclarecer. Sim. Hoje a gente tem alguns tipos de cirurgia e quando você fala sobre essa situação, é uma situação específica em um tipo de cirurgia. Tá? A cirurgia mais tradicional, aquela em que existe o corte, onde se remove completamente os 3 pedículos das hemorroidas. Essa cirurgia clássica, ela de fato é mais difícil pós-operatório. Tá? Ela leva um pouco mais de dor, é mais complicada. Essa é a cirurgia mais complicada. Mas também estamos a falar de casos muito graves, não é? Casos onde realmente tenham completamente bem avançados, que seria o grau máximo da hemorroida. Antes disso, temos outras opções. Não é? Hoje em dia, já temos a opção de se fazer a cirurgia por laser. Então, o laser ele consegue entrar dentro da hemorroida e secá-la, sem ter que cortar. O que, de fato, é bom. Porque, na verdade, quando a gente fala que todo mundo tem hemorroidas, as hemorroidas elas têm um papel no nosso corpo. Né? Quando elas estão ali, elas servem para continência, elas servem para elas têm algum fator fisiológico importante. Claro que as pessoas vivem sem e conseguem viver sem. Mas você pensar que você não vai retirá-las, em algumas situações é muito importante. Então, o laser ele é capaz de entrar por dentro, seca a veia, né? Ela fica bem seca e com alguns pontos internos ela fixa assim, naquele local, sem ter que remover. Isso faz com que você não tenha uma ferida aberta e a recuperação seja muito mais rápida. E quais são os candidatos ideais a esta cirurgia por laser? Pessoas que já têm a doença há quantos anos? Ou o impacto depende muito que tem, do não é? tempo, Na sua qualidade? depende muito do tamanho e como ela está dentro do canal. Porque a gente classifica as hemorroidas principalmente relacionada à posição, se ela é interna ou externa, e o quanto ela sai. Porque, por exemplo, às vezes a hemorroida sai, mas ela volta. Sim. E quando ela não volta mais é que é o estágio mais avançado. Essas em que não volta mais, fica permanentemente para fora, às vezes a hemorroida já está tão doente que é melhor remover. Claro. Esses casos o laser ainda não é tão indicado. Mas enquanto ela ainda entra e consegue entrar dentro do canal, já é indicado o laser. Portanto, de acordo com a sua gravidade, estas cirurgias podem ser feitas em qualquer idade? Em qualquer idade. Porque a doença também pode atingir diferentes faixas etárias, não é? Sim, ela atinge, na verdade, pacientes desde os 18, 20 anos até os 80, assim, atinge todos. E riscos, Sr. Doutor, ou complicações associadas tanto à cirurgia a laser como à convencional? O que é que pode acontecer? Voltar a doença, por exemplo? Sim, na verdade no laser essa é uma questão, não é? Às vezes a cirurgia ela é mais simples, mas a pessoa pode voltar a tê-la, porque por mais que ela seque, aquilo pode se refazer e pode voltar. Isso é um dos riscos. Apesar de que mesmo na cirurgia tradicional, onde a gente corta, aquilo pode voltar também. Tem pessoas que operaram, passado 20 anos, voltam a ter hemorroidas. Claro. Aí tem a questão tanto genética, né, de desenvolvimento, como dos fatores causais, que foi tudo aquilo que a gente conversou. Às vezes a pessoa opera, mas ela não deixa de ser obstipada. Claro. E aí o problema volta, não é? Então isso que é importante, a pessoa tem que estar atenta a tudo o que está envolvido com essa questão. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, Sr. Doutor, e por esta explicação. Tenho a certeza que conseguimos ajudar os nossos telespectadores, mas vamos agora ouvir, então, qualquer dúvida que tenha relacionada com hemorroidas ou também coloproctologia. 225083297 é o número de telefone que pode marcar para se inscrever e poder participar. Falar aqui, então, com a nossa convidada especialista e esclarecer as suas questões. Tem também a oportunidade de entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso aqui uns minutinhos. Até já.